que yo voy a hablar principalmente. Todo mundo, todos nosotros somos comerciantes, tenemos negocios, queremos vender nuestros productos, nuestros servicios a alguien. Y empezamos probablemente nuestras aventuras comerciales en nuestros países y después nos mudamos para el mercado externo. Y hay grandes diferencias entre vender para los mercados que estamos acostumbrados y los mercados externos. Y voy a perder un poquito de tiempo hablando sobre eso. Cuando nosotros nos movemos del mercado interno, de nuestro mercado doméstico, para el mercado externo, tenemos que considerar un monte de cosas que normalmente lo asumiríamos como conociendo. Si yo estoy vendiendo en Portugal, que es mi mercado nacional, yo sé naturalmente o que la gente compra, cómo la gente compra, o que la gente procura, etc. Cuando me muevo para el mercado externo, tengo que empezar a aprender todo de nuevo. Lo que vendo en Portugal es diferente de lo que vendo aquí. ¿Dónde vende la señora? Lo que se vende en Perú es ciertamente diferente de lo que se vende aquí. La forma de vender es diferente. Las expectativas de nuestros consumidores son diferentes. Y por tanto nosotros tenemos que intentar adaptar lo que sabíamos al nuevo mercado, trayendo lo que es nuevo para la Inglaterra, lo que nos va a diferenciar del mercado nacional inglés, pero sin procurar cambiar lo gusto del cliente de tal manera que lo afastemos. Nosotros tenemos que nos adaptar al cliente, no es el cliente que se va a adaptar a nosotros. Y por tanto, cuando olhamos para un mercado nuevo, cuando olhamos para un mercado inglés, en caso, tenemos que entender lo que son las expectativas de nuestros clientes y también cuál es la margen que nuestros clientes están preparados para se adaptar a nosotros. Se gostam de coisas diferentes, se gostam de colores, se gostam de sabores, religión, todo eso nosotros tenemos que entender. Existe una estrategia y por tanto el gusto del consumidor, los conceptos y los preconceptos de nuestros clientes, las características culturales, las características legales. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre si yo voy a vender colchones de cama en Portugal y aquí, hay una enorme diferencia legal sobre la cantidad de calor que el colchón aquí tiene que resistir comparado con el mercado portugués. Por tanto, hay pequeñas diferencias legales que cambian completamente nuestro negocio. Las características administrativas, el costo de vida, todo eso tenemos que considerar. Existe un mecanismo o un principio de marketing, que marketing es mucho más do que apenas convencerlo o convencerla a comprar mis productos. Este conjunto de informaciones que nosotros tenemos que considerar. El producto, ¿será que el producto o el servicio que yo voy a vender está adaptado a la realidad donde yo quiero vender? ¿Será que es eso que la gente busca? ¿Será que yo tengo que cambiar alguna cosa para poder convencer los clientes a comprar mi producto? Por tanto, adaptar el producto, pero al mismo tiempo manteniendo las características que lo hacen diferente de lo que lo encontramos aquí. Si yo voy a vender un producto tradicional peruano, mi cliente está buscando un producto tradicional peruano, pero yo tengo que adaptar ese producto a la realidad cultural, legal, administrativa, sin perder la unicidad, la característica propia que hace que el producto continúe siendo peruano y no haya ahora cambiado para una cosa híbrida, que ya no es lo que la gente busca. Lo segundo criterio es a dónde voy a vender, el place. Si yo voy a vender un producto más de verano, no voy a vender en el norte de la Escocia, en cualquier momento del año es indiferente.
Si voy a vender un producto más caliente, voy a venderlo donde lo hace falta. Lo local, de la adaptación de nuestro producto al local donde vamos a vender, es tan importante como adaptar el producto a las características de nuestro consumidor. Después tenemos el precio. El precio tiene que ser construido entre aquello que la gente está dispuesta a pagar, por un lado, por tanto, cuánto dinero mi cliente tiene en su bolsillo, y lo que el producto me cuesta. Porque si estoy vendiendo abajo de mi precio de producción, a empezar estoy cometiendo un crimen, que es dumping. Y en segundo lugar, voy a desaparecer del mercado, porque no voy a conseguir mantenerme durante mucho tiempo vendiendo abajo del precio de producción. Pero si el precio es muy alto y el cliente no está preparado para pagar ese precio alto, también voy a desaparecer porque ninguém vai a comprar mis productos. Por tanto, temos que encontrar aquí, temos que conhecer bien lo mercado para onde vamos, la capacidad financiera y lo interés de nuestros clientes en pagar más o menos por aquilo que estamos vendiendo. El precio tiene también, y ahora voy a empezar a entrar en la parte de exportación e importación. El precio tiene también variables que nosotros no controlamos. Mi empresa tiene como su principal mercado el mercado brasileño. Mis principales clientes son brasileños que vienen para aquí, para Inglaterra. Cuando nos últimos 3 meses, yo pienso, 4 meses, la diferencia de cambio entre el real y la libra ha hecho que mis productos están 2 veces más caros de lo que estaban cuando yo comencé a trabajar con esos clientes. O que significa que por el mismo servicio, mis clientes están pagando 2 veces más. Eso me va a obligar a rever toda la estructura de precios de mis servicios, porque se estaba justo a 2 meses atrás, ahora estoy muy caro. Y eso comienza inmediatamente a se refletir en nuevos clientes que me dicen, sí, yo gustaría, claro, sería muy interesante, pero tú cobras en libras, por tanto yo no tengo dinero, o tú es muy caro para lo que ofreces. Apenas es solamente por efecto de la tasa de cambio. No, nada más. Los servicios son los mismos, los clientes lo mismo, pero el precio duplicó en los últimos 3, 4 semanas. Y por tanto yo tengo que rever mi precio, pero al mismo tiempo los servicios que nosotros prestamos son aquí y nosotros pagamos nuestras cuentas en libras y vivimos aquí y por tanto tenemos que encontrar aquí un equilibrio que no es fácil y son materias que nosotros no controlamos. La última cosa es la promoción. Yo tenía un profesor de la universidad que me decía, tú puedes tener el peor producto del mundo. Si tienes una buena campaña de promoción, habrá pelo menos un idiota que vaya a comprarlo hasta perceber que el producto es pésimo. O puedes tener el mejor producto del mundo. Si nadie lo sabe que el producto existe, nadie lo va a comprar. Y por tanto, este mix, y por tanto eso se llama marketing mix, este mix de adaptar el producto a la expectativa de nuestro consumidor y al mercado donde vamos a trabajar. Adaptar el precio a aquello que los clientes están preparados para pagar. Adaptar a las características del mercado de donde estamos. Y hacer una buena promoción es el segredo de un buen negocio. Y eso es verdad para un negocio internacional, un negocio nacional, es indiferente. Ahora vamos a cambiar un poco y vamos a hablar un poquito sobre cómo hacer negocios de América Latina para la Europa, intentando aprovechar algunas características de los mercados que nosotros llamamos los mercados ponte. Listo.
¿cómo se dice en español? Puente. Los mercados puente. O que é um mercado puente? Basicamente é utilizar um mercado secundário, um segundo mercado, que vai a transformar a importação ou a exportação de produtos ou serviços em algo mais barato, mais fácil e mais eficaz. Deixa eu dar um exemplo. Nós utilizamos mercados puentes principalmente para ahorrar dinero, para nos beneficiarmos de legislação específica que exista em algum lugar que não é o mercado onde estou, nem o mercado para onde vou, e para aceder a condições mais favoráveis do mercado, basicamente para ter a vida facilitada. E as principais características, eu vou saltar um pouco porque quero lhe mostrar isto. Se nós estamos em nosso mercado de origem e desejamos vir para um mercado de destino, nós podemos ir diretamente. Eu estou em Portugal, quero vender para a Inglaterra, eu parto de Portugal, venho para a Inglaterra e tudo bem. Mas se, por exemplo, eu estou em Brasil e quero vender em Inglaterra, se fizer diretamente, vai ficar muito mais caro do que se eu utilizar um mercado de puente. Porque existe um conjunto muito grande, muito lato, de acordos entre Brasil, ou caso Portugal, e Inglaterra, que não existem entre Inglaterra e Brasil. E, portanto, agora vamos a voltar um pouquinho atrás para indicar as principais características disto. É necessário que existam acordos entre os mercados que nós vamos utilizar, que são melhores, mais facilitadores de negócio, do que os acordos que existem diretamente entre o mercado de origem e o mercado de destino. É necessário que seja fácil utilizar um mercado puente, um mercado transitório. Porque se chegamos a um lugar é muito complicado fazer negócio, é muito difícil, é muito caro, não vale a pena. E é necessário que exista a possibilidade de mover capital, pessoas, etc., entre todos os mercados para que isso funcione. Normalmente, um mercado puente nasce porque há uma história entre dois países. Uma história de relacionamento antigo que hoje em dia se transformou numa relação jurídica, comercial, legal, que facilita esse relacionamento. Uma relação de imigração, de investimento, não é investimento, é whatever. E negócios e reciprocidade entre os mercados. Eu vou explicar melhor o que estou dizendo. Voltamos à nossa imagem. Eu estou em Peru e quero vender a Inglaterra. Quais são os tratados que existem entre Peru e Inglaterra que vão fazer com que meu negócio seja mais fácil? Será que existem melhores tratados entre Peru e Espanha que permitam fazer meu negócio via Espanha? O primeiro que temos que fazer é buscar aonde este mercado de ligação funciona bem entre a origem e o destino. Buscar um mercado que seja simples e que seja barato criar um negócio, e buscar um mercado que seja simples e barato manter um negócio. E depois, buscar um mercado em que eu me sinta confortável em todas as relações. E confirmar. Se nós encontramos um mercado que preenche todas essas características, confirmar que, de facto, a nossa percepção é verdadeira. Falar com as câmaras de comércio, falar com as agências de investimento e comércio externo, confirmar que, de facto, a legislação se aplica como nós pensamos que se aplica, que os tratados que existem entre os três mercados de facto existem e estão em efeito,
Porque, por exemplo, existe em papel um tratado de dupla tributação entre Inglaterra e Brasil, pero não está ainda aprovado pelo Congresso brasileiro, portanto não está em efetividade de funções e portanto não existe. Estamos aguardando que isso exista. Eu quero dar-vos um exemplo, para percebermos bem do que estamos falando. E vamos utilizar o exemplo de Portugal como mercado ponte entre a Inglaterra e Brasil. De Europa para Brasil, se nós formos ver todos os tratados internacionais que existem, Portugal é, por razões históricas, o que tem mais tratados com o Brasil. Tem tratado de dupla tributação, tem tratado de seguridade social, tem tratado de direitos políticos e civis entre os portugueses e os brasileiros. Portanto, o conjunto de acordos que existem entre os países europeus e Brasil, Portugal é aquele que tem mais acordos. Seguido muito cercano por Espanha, que tem também um conjunto muito forte de acordos com o Brasil. E, portanto, quando nós comparamos toda a Europa, o país que do Brasil para a Europa tem mais facilidades de negócio é Portugal. A razão é simples, é porque há uma relação histórica, antiga, linguística, política, etc., entre os dois países. Quando nós estamos em Portugal e queremos trabalhar para a União Europeia, para os países que fazem parte da União Europeia, nós estamos protegidos por os acordos de livre circulação de pessoas, de bens, de capital e de serviços que existem em todos os países da União Europeia. Portanto, vamos a considerar que a Inglaterra se manterá membro da União Europeia em 2017 e 2018. Qualquer negócio que esteja formalmente constituído em um país da União Europeia tem o direito de entrar e sair da Inglaterra sem limitações. Eu posso abrir, posso fechar, posso mandar dinheiro, posso trazer dinheiro, posso fazer o que quiser dentro do espaço europeu. E depois de Portugal para Brasil, nós temos razões culturais e razões formais que tornam Portugal um bom posto de passagem de Brasil para a Inglaterra. As razões culturais são óbvias, são o idioma, em Portugal e Brasil, embora com algumas cambiantes, com algum cuidado nessas cambiantes, algumas palavras que para nós significa uma pessoa, uma mulher jovem, que em Brasil significa uma prostituta, e portanto, há alguns cuidados a ter, pero genericamente o idioma é o mesmo. As afinidades culturais são muito fortes. A forma semelhante de fazer negócio é também muito forte. O mesmo tipo de condução de reuniões, o facto de perdemos um monte de tempo no princípio de uma reunião falando de futebol, de los niños, de los perros, etc. Que para um inglês é estranho, para um alemão é incompreensível. Pero para um português ou um brasileiro é como se faz negócio. E uma fortíssima presença portuguesa no Brasil e brasileira em Portugal. Tudo isso ajuda muito a uma relação cultural muito intensa. E depois temos as razões formais, os tratados bilaterais, nomeadamente os que já falei, a dupla tributação, a segurança social e os direitos políticos e civis, que são reconhecidos a los cidadãos brasileiros em Portugal, aos cidadãos portugueses em Brasil. E, portanto, imaginemos que eu estou em Brasil e quero fazer negócio aqui em Inglaterra. Se eu vou diretamente de São Paulo para Londres, eu vou a pagar impostos em São Paulo e em Londres. E, portanto, eu acabo por pagar 47% sobre um negócio que poderia pagar 20% de impostos, porque estou pagando 20% de impostos aqui e 25% de impostos em Brasil, mais um monte de outros impostitos que o sistema fiscal brasileiro é uma experiência kafkiana
de loucura absoluta. Há um advogado brasileiro que resolveu publicar em um livro só, uma edição, todo o sistema fiscal brasileiro. O livro é desta altura. E há uma foto de homem sentado sobre o livro com um ar muito triste e muito infeliz, mirando a complexidade do sistema. E, portanto, pero se eu sou em Brasil e quero vir para a Inglaterra, se eu constituo um pequeno negócio em Portugal, eu vou utilizar todos os acordos bilaterais que existem entre Brasil e Portugal. Vou pagar impostos ou em Brasil ou em Portugal, pero não nos dois países. Vou ter direito de segurança social. Imaginemos que eu vou enviar um funcionário meu brasileiro para a Europa. Se ele vem para aqui, o dinheiro que eu pago em segurança social aqui a esse funcionário se queda aqui. Se pago esse dinheiro em Portugal, há um acordo de reciprocidade entre Portugal e Brasil, e significa que quando o meu funcionário retorna ao Brasil, vai a receber todo esse dinheiro que pagou em Portugal, etc, etc, etc. Há um monte de razões para isso acontecer. E, portanto, o que nós dizemos é, para fazer importação e exportação, é provavelmente mais rápido fazer diretamente, sem dúvida. O meu produto sai do Porto de Santos, em São Paulo, chega aqui, algures a Stanford ou something, e está no mercado. Pero é mais caro, é mais difícil, é mais complexo fazê-lo diretamente, porque não existem os mecanismos internacionais de facilitação de negócio entre Brasil e Reino Unido, que existem entre Brasil e Portugal e entre Portugal e Inglaterra. E, portanto, quando nós estamos mirando internacionalizar, vender, exportar, importar, invertir, etc., é útil perder algum tempo ou gastar algum tempo mirando à la volta e vendo que países, que mercados poderão eventualmente ser úteis para uma relação entre meu país de origem e o mercado de destino que eu vou a mirar. Eu imagino que para países da América Latina, que no Brasil, Espanha provavelmente cumpra essa missão melhor que Portugal, porque estou assumindo, provavelmente existirão acordos bilaterais entre os países latino-americanos de língua espanhola e Espanha, mais fortes, mais intensos que existem entre Peru e Portugal, ou Bolívia e Portugal, ou Colômbia e Portugal, etc. Portanto, é uma questão de mirar. Nós temos uns clientes, por exemplo, eu, além de presidente da Câmara, sou presidente da TrueBridge, que é uma empresa de facilitação de internacionalização. Nós ajudamos nossos clientes a entrar em mercados externos novos. E estamos aqui, estamos em Brasil, estamos em Portugal e trabalhamos também em África e Ásia. Nós temos uns clientes que nos pediram ajuda para entrar em China. E o que fizemos foi, entramos em Macau, que foi português hasta 98 e que mantém ainda um forte acordo de negócios com Portugal. Mas agora é China. E, portanto, utilizando Macau como porta de entrada, nos permitiu, os clientes desejavam entrar em Xangai. Nós fomos para Macau, estabelecemos um negócio em Macau, e é o negócio de Macau que trabalha com Xangai. E, portanto, o negócio de Macau se utiliza de todos os acordos que existem ainda nos próximos 47 anos entre Portugal e Macau. E depois, de Macau para a China, é fácil porque é tudo China. Mas ir diretamente de Lisboa para Xangai era um pesadelo administrativo, jurídico, impostos, etc., que tornaria o produto impossível de vender a preços aceitáveis. Utilizando Macau como plataforma de entrada, lo tornou o negócio acessível. E estão agora trabalhando. Lo mesmo fazemos em África, utilizando muitas vezes Moçambique como plataforma para entrar em África do Sul.
etc, etc. Temos que ter em consideração de onde vimos, para onde queremos ir e se justifica encontrar um mercado de transição ou no mercado de puente. Muitas graças a todos. Se tiver alguma pergunta, vou tentar responder. Nós outros estamos ali, em The Fashion Square. Sim. Sim. Desculpe. Sim. Eu devo dizer que em Portunhol, a senhora é brasileira e se seguir este modelo teria que criar uma empresa em Portugal e outra aqui em Inglaterra. E a questão de logística se pode vir diretamente de Brasil para aqui ou se tem que ir a Portugal. Dependendo do produto, o que importa é que a fatura, a invoice, seja da empresa portuguesa para Brasil e vice-versa. O produto muitas vezes pode vir diretamente. Temos que ver. Não sei. Tinha que ver qual é a legislação de importação. Se tem que ser da origem ou se pode ser de transição. Tem que ter um mínimo de atividade, porque senão a autoridade fiscal portuguesa, que não é burra, entende que aquilo é só uma fachada. Mas não precisa ter uma atividade muito grande. Tem que ter um mínimo de atividade, tem que ter alguma atividade. É quase, mas você tem que ter alguma atividade, quer dizer, não pode ser uma empresa só de nome, mas a empresa acaba por gerar negócio, porque o dinheiro vai passar por lá, as faturas vêm de lá, etc. E, portanto, vai acabar por gerar algum negócio. Nós, por exemplo, quando fazemos isto muitas vezes com alguns clientes, nós temos identificados prestadores de serviços para isto. É um escritório virtual em Lisboa. Tem um cara que atende o telefone, uma senhora com uma voz doce que diz: qual é o nome da sua empresa? Sim. VE boa tarde, VE Portugal boa tarde. Tá. Você não tem lá ninguém, tem uma pessoa que atende o telefone. Eu tenho isso. Este escritório da Avenida da República, hoje em dia, como a maior parte do negócio está concentrado aqui, é um escritório virtual. A gente tem lá uma empresa, que tem uma pessoa, que funciona, que passa recibos e passa fatura, mas é uma operação baratíssima, custa-me 200 € por mês manter a operação a funcionar lá. Mas sim, tem que ter presença jurídica nos vários mercados onde quer utilizar. Não, a maior parte dos meus clientes são serviços e, portanto, o cara é um arquiteto. Ele traz uma pena no bolso. A gente sabe lá onde é que o cara desenhou a casa. É mais difícil com bens, é mais complexo. Porque aí há uma coisa física que tem que entrar num navio, tem que sair de um país, entrar no outro e tal. É mais complexo de fazer isto com bens do que com serviços. Serviço é fácil. O cara manda por e-mail. O custo de entrada, de saída, de atracação. O ideal é poder, no caso dos bens, o ideal é poder vir diretamente, sem ter que passar por Portugal, e Portugal ser só uma coisa administrativa. Passa a fatura, passa a invoice, escritório, está administrativo. É o ideal. Porque se tiver que mandar do Brasil para Portugal, descarregar em Portugal, carregar em Portugal, mandar para aqui, o seu custo provavelmente já não vai justificar utilizar isto. Exatamente. Exatamente. Depende, varia muito de negócio para negócio. Sim. Se não houver mais nenhuma pergunta, eu agradeço muito a vossa paciência sábado de manhã e se depois se lembrarem de alguma coisa, tem aqui o nosso e-mail em baixo e, portanto, estejam à vontade para mandar. Muito obrigado a todos.